países da Aliança BRICS e outras nações do Sul Global têm expressado cada vez mais descontentamento com as Nações Unidas, apontando diversas questões importantes. No centro dessas preocupações está a influência desproporcional que as potências ocidentais exercem sobre organizações internacionais e fóruns de tomada de decisão. Essas nações argumentam que a estrutura atual da ONU não representa adequadamente seus interesses e perspectivas, levando a demandas por uma estrutura global mais justa e democrática. Solta a vinheta que eu cheguei. Eu sou a Loren Y e este é o Loren News Brasil, o seu canal onde simplificamos grandes notícias de geopolítica e economia para você. Deixa o seu like antes que você se esqueça. Em uma recente cúpula do BRICS, os países membros pediram reformas extensas dentro da ONU, com foco especial em fortalecer o papel das economias emergentes. Uma de suas principais preocupações é a composição do Conselho de Segurança, além da necessidade de revisar o poder de veto dos membros permanentes. Esse crescente descontentamento tem alimentado pedidos de reformas abrangentes ou até mesmo de uma reestruturação completa da ONU, com o objetivo de criar um sistema de governança internacional mais equilibrado e representativo. Nesta análise, vamos explorar as principais reformas propostas e as motivações por trás dessas mudanças. Viés ocidental e padrões duplos. Os países do BRICS frequentemente percebem um viés marcado nas Nações Unidas e em outros órgãos globais, particularmente em favor dos países ocidentais. Esse desequilíbrio percebido é especialmente notável em questões de direitos humanos, onde membros do BRICS, como China e Rússia, frequentemente enfrentam críticas, enquanto problemas semelhantes em nações ocidentais recebem menos atenção. Por exemplo, a Rússia é regularmente condenada por seu histórico de direitos humanos, incluindo o tratamento da comunidade Uyghur, enquanto a China enfrenta críticas por suas políticas no Tibete. No entanto, questões comparáveis em países ocidentais muitas vezes não recebem o mesmo nível de censura internacional. Um exemplo claro de padrão duplo no tratamento de refugiados é evidente nas respostas contrastantes da Europa a refugiados ucranianos em comparação aos de países como Síria, Afeganistão e Somália. A União Europeia mobilizou rapidamente recursos extensivos para os ucranianos que fugiam da invasão russa. Sob a Diretiva de Proteção Temporária da UE, os refugiados ucranianos recebem amplos direitos, incluindo acesso ao trabalho, saúde e educação, com alguns países, como a Polônia, acolhendo milhões. Essa abordagem acolhedora foi considerada sem precedentes em termos de escala e rapidez, especialmente diante dos desafios demográficos que a Europa enfrenta. Em contraste, refugiados da Síria, Afeganistão e Somália historicamente enfrentaram um tratamento muito mais severo. Durante a crise de refugiados sírios em 2015, muitas nações da UE ergueram barreiras e restringiram os processos de asilo, citando preocupações com a segurança. Hoje, muitos desses refugiados vivem em campos superlotados ou enfrentam condições difíceis em países anfitriões, como Turquia e Líbano, onde o apoio diminuiu com o tempo. Críticos argumentam que a identidade desempenha um papel significativo nessas disparidades. Refugiados ucranianos, em sua maioria brancos e cristãos, podem ser percebidos como mais alinhados culturalmente com a Europa, enquanto refugiados de países predominantemente muçulmanos no Oriente Médio e na África enfrentaram discriminação e acesso limitado ao asilo. Por exemplo, enquanto os ucranianos podem entrar na UE sem visto, os requerentes de asilo de países como o Afeganistão devem navegar por protocolos muito mais rigorosos. Esse contraste acentuado destaca um viés racial e cultural subjacente, reforçando a percepção de que a Europa está mais disposta a ajudar refugiados que parecem europeus. No conflito entre Israel e Palestina, as reações internacionais também refletem desequilíbrios. Embora houvesse ampla condenação dos ataques do Hamas contra civis israelenses, a resposta às ações retaliatórias de Israel em Gaza, incluindo o uso de fósforo branco e o corte de suprimentos essenciais, foi notavelmente mais branda. Essas ações, que resultaram em baixas civis e são consideradas crimes de guerra por organizações de direitos humanos, ilustram as inconsistências nas respostas humanitárias, conforme destacado por grupos como Human Rights Watch e Anistia Internacional. Vamos dar uma pausa rápida. Você pode fazer um favor para nós? Se você está gostando do nosso conteúdo, clique no botão de curtir para ajudar ainda mais. Deixe seus pensamentos e feedback nos comentários. Seu engajamento nos ajuda a crescer. Obrigado. Representação e influência.
Os países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, lá muito argumentam que as instituições de governança global, como as Nações Unidas, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, são desproporcionalmente controladas por nações ocidentais. Eles sustentam que essas instituições, estabelecidas após a Segunda Guerra Mundial, não representam mais o equilíbrio de poder global em mudança, já que as economias emergentes desempenham hoje um papel muito mais significativo na economia mundial. Uma preocupação-chave para as nações do BRICS é a estrutura de liderança de instituições como o FMI e o Banco Mundial, onde o domínio ocidental é institucionalizado. Por tradição, o chefe do FMI é sempre um europeu, enquanto o Banco Mundial é liderado por um americano. Esse arranjo reflete a ordem mundial pós-Segunda Guerra Mundial, mas não corresponde mais ao cenário econômico contemporâneo, onde países como China e Índia são grandes potências globais. Além disso, os países do BRICS enfatizam que sua crescente influência geopolítica e econômica não é acompanhada por uma voz correspondente nas decisões globais. Embora as nações do BRICS agora representem cerca de 40% da população global e mais de 25% do PIB global, seu poder de voto dentro do FMI e do Banco Mundial permanece limitado em comparação com os países ocidentais. Tentativas de reforma, como o aumento de cotas e participações de voto, fizeram poucos progressos, alimentando ainda mais a frustração entre essas economias emergentes. Esse desequilíbrio de poder levou a apelos do BRICS por reformas para criar um sistema de governança global mais equitativo, que reflita melhor as realidades econômicas atuais. Eles também buscaram alternativas, como o desenvolvimento de instituições financeiras paralelas, como o novo Banco de Desenvolvimento, projetadas para desafiar a hegemonia das instituições lideradas pelo Ocidente. Preocupações econômicas e de desenvolvimento. Muitas nações do Sul global, incluindo aquelas dentro do BRICS, criticam as instituições controladas pelo Ocidente por impor condições financeiras rigorosas que dificultam seu crescimento econômico e soberania. Eles argumentam que esses requisitos, como medidas de austeridade e a priorização do pagamento da dívida, servem principalmente aos interesses ocidentais em detrimento de suas necessidades de desenvolvimento. Essa abordagem, dizem eles, sufoca o investimento em setores críticos, como saúde e educação, prejudicando o desenvolvimento de longo prazo. Tensões geopolíticas, particularmente aquelas envolvendo Rússia e China, amplificaram o descontentamento com a ordem internacional atual. Sanções ocidentais e pressões políticas são frequentemente vistas como tentativas de limitar a influência do BRICS, aprofundando frustrações com instituições como a ONU. A China, em particular, enfrenta desafios significativos de nações ocidentais em questões como Xinjiang, Hong Kong e o Mar do Sul da China. Sanções e medidas punitivas dos Estados Unidos e da UE são vistas como esforços para conter o poder crescente da China, contribuindo para um crescente senso de alienação dentro do sistema global. Além disso, alianças como o Quad, Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália, e a AUKUS, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, são vistas pelos membros do BRICS como movimentos para contrabalançar a ascensão da China e a assertividade da Rússia. Essas alianças reforçam ainda mais a percepção de que os países do BRICS estão sendo marginalizados dentro da estrutura internacional existente. Uma questão particularmente controversa reside na distribuição do poder de voto no FMI, que permanece fortemente inclinada a favor dos países ocidentais. Os membros do BRICS argumentam que sua crescente influência econômica, como o PIB de 14 trilhões de dólares da China em 2020, não está adequadamente representada no sistema atual. As nações do BRICS afirmam que as políticas climáticas globais, em grande parte moldadas por países ocidentais, frequentemente impõem encargos irrealistas às economias em desenvolvimento. Enquanto as nações ocidentais pedem cortes ambiciosos nas emissões, os países do BRICS enfatizam a necessidade de assistência financeira e tecnológica para fazer a transição para economias mais verdes sem comprometer seu desenvolvimento. A pandemia de Covid-19 destacou ainda mais as desigualdades na governança global, com os países do BRICS criticando a Organização Mundial da Saúde e outros órgãos internacionais pelo que consideram uma resposta que favoreceu as nações ricas. A estocagem de vacinas e a distribuição atrasada de vacinas para países mais pobres sublinharam a necessidade de políticas globais de saúde mais justas. Além disso, os membros do BRICS acreditam que as políticas comerciais globais atuais, como os subsídios agrícolas na Europa e nos Estados Unidos, prejudicam os agricultores em nações em desenvolvimento, distorcendo ainda mais os mercados globais.
Estabelecida em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, a ONU tinha como principais objetivos manter a paz global, promover os direitos humanos e fomentar o desenvolvimento econômico. No entanto, sua estrutura atual, particularmente o Conselho de Segurança, reflete as dinâmicas de poder da era pós-guerra, que muitos argumentam estar desatualizadas. Formação pós-guerra e desafios da Guerra Fria. A ONU foi fundada em 24 de outubro de 1945, por 51 nações, com sua carta estabelecendo a base para a organização. Com o tempo, à medida que nações africanas e asiáticas conquistaram a independência, a ONU se expandiu, desempenhando um papel vital na descolonização e na manutenção da paz. Durante a Guerra Fria, as tensões ideológicas entre os Estados Unidos e a União Soviética frequentemente transbordavam para a ONU, mas a organização ainda conseguiu mediar conflitos internacionais importantes e promover a descolonização. Período pós-Guerra Fria e o século XXI. O fim da Guerra Fria permitiu que a ONU se envolvesse mais ativamente em esforços de manutenção da paz e humanitários, embora falhas como o genocídio em Ruanda tenham levado a reformas internas. Mais recentemente, a ONU tem se concentrado no desenvolvimento sustentável, lançando os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio em 2000 e, posteriormente, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em 2015. Possíveis alternativas à ONU. Várias alternativas à estrutura atual da ONU foram propostas. Alguns sugerem a criação de uma nova organização que reflita melhor as realidades geopolíticas de hoje, incluindo a expansão do Conselho de Segurança para incluir nações como Índia, Brasil e África do Sul. Outros advogam o fortalecimento de órgãos regionais como a União Africana e a ASEAN, permitindo-lhes desempenhar um papel mais ativo na resolução de questões regionais. Propostas para nações democráticas. Uma proposta de reforma proeminente é a criação das nações democráticas, um sistema bicameral projetado para representar os países de forma mais justa com base na população e na influência. Um componente-chave dessa proposta é o estabelecimento de uma Assembleia Parlamentar Mundial, que inicialmente funcionaria em caráter consultivo, mas poderia evoluir para um órgão legislativo, dando aos cidadãos globais uma representação mais direta na tomada de decisões internacionais. Desafios e oportunidades. Embora essas reformas enfrentem desafios significativos, particularmente de nações com poder de veto na ONU, a abordagem incremental de estabelecer uma Assembleia Parlamentar Mundial poderia ajudar a criar impulso para uma reforma mais ampla da governança global. O amplo apoio público por estruturas internacionais mais democráticas, como mostrado por pesquisas recentes, também pode ajudar a superar esses desafios. E então, o que você acha dessas propostas de reforma? Será que um sistema mais equilibrado e representativo pode realmente resolver os problemas globais atuais e beneficiar economias emergentes como o Brasil? E quais impactos essas mudanças podem ter no Brasil e no seu dia a dia? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu adoro ler os comentários de vocês e respondo sempre que é possível e relevante. E, se você gostou desse conteúdo, curte o vídeo para ajudar o canal a alcançar mais pessoas, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo notícias relevantes e análises que simplificam o que acontece no mundo. Juntos, podemos crescer essa comunidade e continuar descomplicando a geopolítica e economia para todo mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!